Quando a maioria de nós pensa em dinheiro, pensamos em fragmentos circulares de metal, folhas de papel impressas e plástico quase mágico emitido pela fada do banco. Mas o que as pessoas faziam antes do dinheiro? Bem, muito antes do advento das moedas modernas, as pessoas se engajavam em uma prática conhecida como escambo. Escambo é a troca direta de bens e serviços por outros bens e serviços. Por exemplo, uma transação neolítica média poderia ser algo assim: o homem A possui um machado. O homem B possui um saco de milho. E assumindo que o homem A precisa de milho e o homem B de um machado, uma troca bem-sucedida é agora possível. No entanto, isso também destaca uma limitação fundamental. Como ambas as partes devem possuir um item ou habilidade que a outra necessita ou deseja, a capacidade de realizar uma transação bem-sucedida depende muito da coincidência. Este é um problema conhecido como a coincidência de desejos. O homem A precisa de milho, mas o homem B não precisa de um machado. Assim, não há troca. Assim, o homem A morre de fome. E enquanto o homem A pode acidentalmente enfiar o machado no pescoço do homem B e simplesmente pegar o milho, tecnicamente não seria mais escambo, pois o homem B deixou de existir. Então, uma solução não violenta para este problema seria um item que todos querem. E esta é a função básica do dinheiro. O dinheiro foi usado pela primeira vez na forma de vacas, ovelhas, camelos e outras formas de gado. Mas depois que as pessoas começaram a quebrar a coluna tentando carregar 15 vacas na carteira, uma forma mais portátil de moeda era desesperadamente necessária. Um tipo específico de concha marinha conhecida como cauri foi usada como moeda por muitos séculos, em grande parte devido à sua portabilidade. Vários itens foram usados como moeda ao longo dos milênios: o ouro, a prata, pedras, peles, arroz, sal, pimenta, chá, queijo, cânhamo, cevada, rum, contas, facas, pontas de flecha e dentes. As moedas de metal apareceram pela primeira vez na Ásia há cerca de 2.500 anos, mas algo ainda mais leve e portátil era necessário para transações extremamente grandes. Então, os chineses começaram a experimentar com couro e, eventualmente, papel. Depois, à medida que a sociedade continuava a crescer e a tecnologia melhorava, até o papel se tornava muito pesado, então literalmente tornamos o dinheiro tão intangível quanto o próprio conceito. Existe um fenômeno da psicologia chamado pareidolia. É quando percebemos incorretamente um padrão familiar, como um rosto em Marte ou uma árvore petrificada. Bem, as notas bancárias têm sua própria parcela justa de história pareidólica. A mais infame é provavelmente a suposta coruja relacionada aos Illuminati na nota de $1 dos Estados Unidos. Na realidade, é apenas um padrão irregular e padrões menos obscurecidos e quase idênticos encontrados em outros lugares na mesma nota podem confirmar isso. Agora, dito isso, pessoalmente vou continuar com mensagem subliminar deixada pelos Illuminati, porque isso é objetivamente mais emocionante. Outro exemplo é esta nota bancária emitida pela primeira vez em 1968 na pequena ilha de Seychelles. Muitos acreditam que alguém intencionalmente arranjou essas palmeiras de tal maneira que elas soletram a palavra sexo em inglês. Pode simplesmente ser pareidolia em ação, mas sua intencionalidade é um pouco reforçada pelo fato de que outra denominação da mesma série também é dita conter uma anomalia semelhante. Nomeadamente outra palavra, e desta vez a palavra é escória. Esta nota foi lançada pela primeira vez na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e supostamente apresenta um vampiro. Admito, levei um bom tempo para identificar isso por mim mesmo, mas o pescoço do homem deve servir como o rosto do vampiro assim, e o ombro esquerdo do homem serve como o capuz ou chapéu do vampiro. Porque, como todos sabemos, o chapéu é a marca registrada de um vampiro. Não sei por que eles pensaram que isso era um vampiro, porque é obviamente uma toupeira feliz, com um chapéu e cabelo. Finalmente,
Toda a série de notas emitidas pelo Banco do Canadá em 1954 supostamente retrata o próprio diabo. Muito parecido com o vampiro de chapéu, Satanás é bastante difícil de identificar, porque está tudo na sua cabeça. Mas ele está bem aqui. Chifres e tudo. Se você desenhá-los. Esta ilusão diabólica incomodou tanto as pessoas que as notas realmente tiveram que ser modificadas e relançadas. Poucas invenções humanas são tão onipresentes quanto as notas bancárias. A grande maioria da população lida com notas bancárias regularmente. Mas esse manuseio constante significa que o dinheiro é um microcosmo de seu ambiente. Em outras palavras, tudo o que você toca transfere para o dinheiro que você manuseia. E a próxima pessoa faz o mesmo. E a próxima pessoa faz o mesmo. E você entende a ideia. Eventualmente, seu dinheiro arduamente ganho é pouco mais do que uma esponja que você compartilha alegremente com o resto do mundo. Vários estudos demonstraram consistentemente que notas bancárias de todo o mundo contêm e permitem o crescimento e transmissão de vários patógenos. Os mais comuns são várias cepas de estafilococos, que podem levar a infecções de pele, bem como patógenos tipicamente associados à contaminação fecal. Deixe-me dizer isso novamente. Não é incomum que seu dinheiro contenha traços de fezes, mas desde que você mantenha hábitos regulares de saneamento e desenvolva um gosto por fezes, então você deve ficar bem. Mas a verdadeira preocupação é que o dinheiro possa servir como o portador perfeito e instigar uma epidemia, pois foi demonstrado que patógenos mais perigosos podem sobreviver por dias, semanas ou até meses na superfície. A Confederação Oxfam, que se concentra no alívio da pobreza global, estimou em janeiro de 2015 que no mesmo período do ano seguinte, o 1% mais rico possuiria mais do que o resto do mundo combinado. Acontece que essa estimativa estava absolutamente correta. A desigualdade global agora é tão extrema que 1% da humanidade detém mais riqueza do que os 99% restantes. Não só isso, mas no relatório de 2017, os 8 homens mais ricos do planeta agora possuem a mesma quantidade de riqueza que os 3,6 bilhões mais pobres. Isso é a riqueza de metade da população global, igual a de apenas 8 pessoas. Sempre vi o Tio Patinhas como uma caricatura da ganância. Mas parece que era um documentário sangrento. Um dos símbolos de moeda mais reconhecíveis do mundo, que às vezes é usado como um símbolo genérico para o dinheiro como um todo, é o sinal do dólar. Ele foi usado para representar várias moedas em todo o mundo, com algumas das maiores sendo o dólar dos Estados Unidos, o peso mexicano, o real brasileiro, o dólar canadense e o dólar australiano. No entanto, ninguém tem certeza de onde o símbolo veio. A teoria mais aceita rastreia suas origens de volta à Revolução Americana e à subsequente cunhagem das primeiras moedas dos Estados Unidos durante os anos de 1700. O dólar dos Estados Unidos foi baseado no peso espanhol americano, que era comumente abreviado como PS. Mas como você pode ver, essa abreviação era frequentemente escrita de forma bastante apressada, e assim, as duas letras acabaram se sobrepondo. Acredita-se que essa amalgamação gradual resultou em um S atravessado por uma linha vertical reta. Agora, a variação com duas linhas, conhecida como cifrão, também pode ser derivada do peso espanhol americano, que apresentava o brasão espanhol consistindo de duas colunas verticais abraçadas por faixas em forma de S. Bem, agora que os tornei verdes, parecem cobras. Outra teoria sugere que o símbolo é uma amalgamação de um U e um S, que é uma abreviação de United States ou Units of Silver. Mas, novamente, ninguém tem certeza e quando você não tem certeza, pode usar este símbolo. É conhecido como o sinal de moeda internacional ou escaravelho, para abreviar, e pode ser usado para denotar qualquer moeda não especificada. Muitas moedas diferentes também contêm vestígios de drogas, especialmente cocaína. Na verdade, isso é verdade para a grande maioria das notas bancárias em países como os Estados Unidos, o Reino Unido, Irlanda, Canadá,
Brasil e Espanha, apenas para citar alguns. Há algumas teorias sobre por que isso acontece, e por mais divertido que seja imaginar, é mais provável que não seja porque o mundo inteiro está mergulhando em um paraíso de inverno a cada intervalo de almoço. Em vez disso, é provável que seja devido a uma combinação de fatores, como a cocaína ser um pó extremamente fino que pode se espalhar facilmente em massa através do uso de máquinas de contar e lavagem de dinheiro. No entanto, são apenas vestígios microscópicos, entre 1 bilionésimo a 1 milésimo de grama, então é praticamente nada, mas tecnicamente algo. Alguns dos termos financeiros ainda em uso hoje têm algumas etimologias bastante interessantes, como a palavra salário. Como mencionado anteriormente, o sal já foi usado como forma de moeda, e a palavra salário deriva da palavra latina salarium, que literalmente significa dinheiro de sal. E o dinheiro de sal ainda é usado hoje, pois toda vez que alguém ganha na loteria, faz todo mundo ficar salgado. A pessoa mais prevalente na face da moeda ao longo de toda a história humana foi a Rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth II. Não apenas em denominações da moeda britânica, mas também de outras nações. Apenas 9% das notas mundiais apresentam mulheres, mas dentre todas as notas que o fazem, 63% são da imagem da rainha. Ela fez sua primeira aparição aos 8 anos de idade, quando em 1935 apareceu nas notas de 20 dólares canadenses. Ao longo dos anos, ela apareceu em várias notas bancárias da Austrália, Jamaica, Hong Kong, Nova Zelândia, Chipre, Bermudas, Escócia, entre muitos outros lugares. De fato, ela apareceu em tantas notas bancárias diferentes que é possível criar uma espécie de linha do tempo progressiva de sua vida. Então, eu tomei o tempo para fazer exatamente isso, de 1935 até 2022. E não ouse transformar isso em um meme sem dar créditos. Os humanos não são as únicas espécies capazes de entender o uso do dinheiro. Nenhum animal na natureza foi observado usando um meio de troca, mas pesquisadores conseguiram ensinar alguns conceitos fundamentais de dinheiro para macacos. Por exemplo, neste experimento sobre desigualdade, os 2 macacos devem entregar uma pedra ao pesquisador em troca de comida. Então, as pedras agem como dinheiro. No entanto, como o macaco à esquerda recebe pepinos sem graça, enquanto seu vizinho recebe uvas saborosas pelo mesmo trabalho e dinheiro, ele percebe isso como uma injustiça. Em outro experimento, os macacos tinham a opção de escolher entre vários alimentos diferentes que podiam comprar com moedas. Todas as opções de comida tinham inicialmente o mesmo preço, então os macacos sempre compravam a comida que mais gostavam. Mas quando o preço de sua comida favorita aumentava, eles realmente compravam algumas das comidas mais baratas para aproveitar ao máximo seu dinheiro. E às vezes, os macacos machos ignoravam completamente a comida e, em vez disso, usavam suas moedas para pagar as fêmeas por sexo. As fêmeas, então, usavam esse dinheiro para comprar comida para si mesmas. Em outras palavras, o primeiro caso registrado de prostituição animal. O homem na nota de 100 dólares dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, disse uma vez: "O dinheiro nunca fez um homem feliz, nem o fará. Não há nada em sua natureza para produzir felicidade. Quanto mais se tem, mais se quer." E há um certo nível de verdade nessa afirmação, apoiada por pesquisas científicas. Primeiramente, ter dinheiro é obviamente mais feliz do que não ter dinheiro, mas muitas pesquisas demonstraram uma correlação entre riqueza e generosidade. Em média, quanto mais rico você é, menos generoso se torna. E isso é uma descoberta importante porque a generosidade tem se mostrado benéfica para o bem-estar geral, independentemente da cultura, status social,
e riqueza. Um estudo massivo envolvendo mais de 200 mil participantes em 136 países mostrou que os seres humanos ao redor do mundo obtêm benefícios emocionais ao usar seus recursos financeiros para ajudar os outros, algo conhecido como gasto pró-social. Agora, a razão para essa diminuição na generosidade é que apenas pensar em dinheiro torna você menos sensível aos sentimentos dos outros e mais narcisista. Um estudo explica que lembranças de dinheiro orientam as pessoas para a independência e, portanto, as levam a preferir maior distância dos outros e a ser menos prestativas com eles. Basicamente, se resume a uma dualidade de motivações. A busca pela riqueza é gentil com o egoísta, enquanto a busca pela felicidade é gentil com o altruísta. A chave parece ser encontrar um equilíbrio entre os dois.